Vamos falar de outra CPI do MST. Né? Rapidinho, vai. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou hoje que não é concebível a invasão de terras produtivas, mas acrescentou esperar que a CPI, criada para investigar a invasão de CPI do MST, não se transforme em palanque político. Essa declaração foi dada antes de uma reunião que Fávaro teve com ex-ministros da área. A CPI do MST foi criada ontem, depois da leitura do requerimento pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, cabe aos líderes partidários indicarem os integrantes para que a comissão seja instalada e possa iniciar os trabalhos. Existe a possibilidade de o colegiado, que é uma iniciativa de parlamentares bolsonaristas, se tornar um palco para que a oposição ataque o governo Lula e, por esse motivo, outro ministro, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, fez duras críticas ao pedido, afirmando o seguinte: vai investigar o quê? Vai investigar ocupações que não existem mais? Famílias que já não estão naquelas terras? Eu não vejo razão senão alimentar a luta política, ideológica e que não serve a ninguém, não move o país e não resulta em algo positivo para o país. Eu acho que o Congresso Nacional tem matérias mais importantes para se debruçar. Olha, essa CPI é um absurdo e eu vou deixar claro por quê. Uma CPI, ela tem que envolver coisas que acontecem, mas que digam respeito também diretamente a poder público. Se o MST praticar invasões ilegais, existe a polícia para isso. Entende? O problema é que boa parte das ocupações ou são terras do Estado ou são terras griladas. Agora, fez invasões erradas, a meu ver, a invasão da Embrapa, achei um absurdo, achei um tiro no pé. Agora, o que você vai ter ali vai ser a ala mais reacionária do agro, que não tem nada a ver com o agro, o bom agro que produz divisas, que traz divisas para o Brasil, tentando demonizar um movimento social. Tentando demonizar um movimento social que terá pouca chance de dizer o que faz. Um movimento social que é um dos grandes produtores de alimentos do Brasil. Aliás, vejam a entrevista do João Paulo Rodrigues para o Reconversa, que é o podcast de que eu participo, com o Valfredo Varni. Vejam lá a entrevista do João Paulo. E quanto é que o MST efetivamente produz de comida, um dos maiores produtores de leite, de arroz orgânico, o número de cooperativas que tem, responde por quase 300 mil crianças na escola. O MST tem 400 médicos. Sem isso, essa gente estaria... não, mas invadiu. Não, eu acho que se invadiu e se é terra produtiva, invasão ilegal, você tem meios para punir isso. Agora, a CPI é só para demonizar o movimento social. Como se a demonização de movimento social fosse boa para o Brasil. Não, não é. Vocês acham mesmo que sem movimentos sociais, partidos um pouco mais à esquerda, o Brasil seria, do ponto de vista social, prestem atenção, o Brasil não é pacífico, é um dos países que mais matam no mundo. Mas nós não temos confrontos armados de natureza política, Bob Furu e Avolio Bem. Felizmente. Esses outros até podem ter uma origem social, mas eles não são marcadamente políticos. A única força até hoje que foi eleita e no poder pregou luta de classes foi o bolsonarismo. Porque toda a conversa armamentista, o Bolsonaro deixava claro que era para ir para a briga. E talvez seja bom até que tenha a CPI também, é que essa gente não vai se comportar de maneira decente. Porque vai provar que o MST pode apoiar o Lula, pode não sei o quê, porque afinal de contas, né, não ia apoiar o Bolsonaro. Agora, será que o MST é só uma correia de transmissão do PT? O João Paulo Rodrigues deu uma entrevista e disse que nem o PT vai botar, o governo Lula vai botar focinheira neles, como ele chamou, né?
Qual foi a frase? Vamos direto para a frase, João Paulo. Ele disse o seguinte: o governo errou politicamente em não atender nossa pauta, mas não cabe a nós dizer que o governo tem que fazer, o que o governo tem que fazer. Nós reivindicamos. Agora, Lula não tem nenhuma dívida com o MST e nem o MST tem nenhuma dívida com Lula. Vamos defender o governo Lula em todos os momentos, não somos vacilões sobre esse aspecto. O governo é nosso, nós ajudamos a construir. Mas o MST tem autonomia em relação ao PT e ao governo. Nós não somos correia de transmissão do governo e não aceitamos nenhum tipo de coleira ou de focinheira sobre a organização do movimento. Exatamente, até porque não são cachorros. É tentativa de demonização de movimento social. Toda essa gente que está aí acampada, não sei o quê, estaria onde? Fazendo o quê? Né? De resto, o MST não é o único movimento. Das 500 mil pessoas assentadas no Brasil, de 1 milhão de famílias assentadas, coisa de 400 mil estão sob a influência do MST. Aliás, o MST responde por uma coisa boa. Né? Qual é a tese deles? Das terras, quando há assentamento, o sujeito não pode vender a terra, não. Ele tem que passar para o filho, mas vender não pode. Tá certo. Sabe por quê, Bob Furui? Se não aparece um cara lá, compra tudo, compra um monte, e daí a pouco você tem mais um monte de sem terra de novo pedindo terra. Tá faltando conversar, tá faltando tolerância. Isso ainda é sinal da intransigência, mas gente que nem conhece nada fica babando o seu ódio porque rende, na internet rende aquelas coisas, vamos falar mal do MST e tal, não sei o quê. É uma má escolha.